Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e na aula de hoje nós vamos fazer esse amigurumi aqui, que é um touro super estiloso. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que esse canal você vai encontrar várias dicas e tutoriais sobre amigurumi. Então, se você gosta de fazer amigurumi ou simplesmente gosta de apreciar, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que sai por aqui. E tem conteúdo novo toda semana. E além dos conteúdos que eu trago para cá, tem também muito conteúdo relevante lá no Instagram, então tem dica nos stories, tem receita no feed, então eu tenho certeza que você vai gostar de me acompanhar por lá também. E claro, se você quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Então é só você clicar nesse botão aqui embaixo escrito Seja Membro. E nós estamos a quase 200 membros, então eu quero agradecer de coração a todas essas pessoas que acreditam no meu trabalho, que estão me apoiando desde o começo, então muito obrigada mesmo. É por vocês, né, tanto os membros quanto os inscritos aqui no canal, é que fazem, né, esse canal existir. E saiba que o objetivo desse canal é sempre ajudar mais e mais pessoas. Portanto, compartilha esse vídeo, manda lá naquele grupo do WhatsApp, naquele grupo do Facebook, manda lá no direct do Instagram para aquela amiga sua crocheteira, para que a nossa semente seja disseminada cada vez mais por aí. Então, vamos falar dessa lindeza aqui, que é esse touro, e ele ficou na altura aqui do chifre até a base aqui, que é o pezinho, com 25 centímetros, e é uma peça super fácil de fazer, muito tranquila, não gasta muito material. A única parte mais complicadinha aqui é essa parte do focinho aqui que a gente precisa costurar, então tomar cuidado para não ficar torto e tudo mais. Mas, né, no geralzão, é uma peça super fácil de crochetar e super gostosa também. E, gente, olha esse resultado! Eu achei muito fofinho esse touro e você pode usar a sua criatividade, modificar, fazer os acessórios que você achar que ficam mais legais. Eu optei por fazer essa jaquetinha aqui, nesse coletinho marrom, mas você pode fazer da cor que você quiser também. E eu achei que ele ficou super estiloso. Eu vou deixar toda a lista de materiais que eu utilizei para fazer esse amigurumi aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você tiver no celular, você clica na setinha para baixo, e se você tiver no computador, clica em mostrar mais. E esse amigurumi aqui, como ele é um tamanho médio, ele pode ser usado para enfeitar nicho, ele pode ser brinquedo de crianças pequenas, né? Porque os olhinhos aqui são com trava, então as crianças pequenas podem brincar e ele tem um tamanho bem legal para ser usado por essas crianças. Então, você pode vender, você pode presentear. Para venda, é uma peça de fácil execução, rápida também e bem lucrativa porque não gasta muito material para fazer. Então é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então já deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e vamos lá para o passo a passo. Então, preparem suas agulhas e bora lá pro vídeo. Vamos começar a fazer o nosso touro pelos bracinhos e eu vou começar com o fio preto, 89,90, e a agulha que eu vou utilizar é a agulha de número 3. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui com um anel mágico e nós vamos colocar 5 pontos baixos nesse anel mágico. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos no nosso anel mágico. Vamos puxar, vamos marcar aqui o último ponto. E agora, nós vamos fazer aumentos. A segunda carreira são 5 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento, depois o quarto aumento, depois, por último, o quinto aumento. Então, aqui, nessa segunda carreira, nós ficamos com 10 pontos baixos. Agora, a gente vai mudar para a cor que a gente vai fazer o touro. Que, no caso aqui, eu vou usar o Off-White. Então, é 81,76. E aqui,
a gente vai fazer aquela troca clássica do amigurumi, tá? Eu já vou trocar direto. Então, nesse último ponto aqui, eu vou desmanchar, vou deixar as duas alcinhas, ó, na agulha e vou puxar aqui o fio off. Ó, tá vendo? Aí ele já fica com o fio off-white na agulha. Vou puxar aqui o fio preto pra fechar bem essas alcinhas. E agora aqui, eu já posso cortar o fio preto, que a gente não vai usar ele mais. E nós vamos subir carreiras retas. Eu vou marcar aqui, a gente sabe que começou aqui, mas é só por formalidades, porque já tem a troca de cores. Mas nós vamos fazer aqui agora 19 carreiras de ponto sobre ponto. Ó, então, nós vamos fazer aqui 10 pontos baixos em toda a volta, né? Essa aqui é a primeira carreira das 19. Ó, então, a gente vai fazendo os 10 pontos baixos por toda a volta, até chegar ali no nosso marcador. Chegamos aqui no marcador, vamos fazer o 10º ponto. Agora, a gente desvira o nosso trabalho para ele ficar pro lado certinho. Ó, então, essa é a primeira carreira. Agora, a gente vai subir o bracinho aqui. Então, ao todo, são 19. Então, nós já fizemos uma com 10 pontos baixos, agora a gente vai fazer mais 18 carreiras aqui com 10 pontos baixos para crescer o nosso bracinho. Então, eu vou fazer todas e já volto para mostrar para vocês como ficou. Bracinho finalizado. Então, fizemos aqui as nossas 19 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 10 pontos baixos. E aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo e finalizar o nosso bracinho. E o outro bracinho a gente vai fazer igualzinho a esse primeiro. Bracinhos prontos, eu enchi até a metade, ó, então tem enchimento até mais ou menos essa partezinha aqui dos bracinhos. O restante tá sem encher, ó, o restante tá murchinho, então o enchimento só até aqui. E agora a gente vai reservar esses bracinhos e nós vamos passar para a próxima parte, que são as orelhas. Nós vamos fazer com fio off-white e nós vamos começar aqui com um anel mágico e 6 pontos baixos nesse anel mágico. Então, eu vou começar aqui com o anel e nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui no nosso anel mágico. Vamos marcar aqui o último ponto. E na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui foi o primeiro aumento. Depois, no próximo, o segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. Quarto aumento. Depois, quinto aumento. E aqui, por último, no nosso marcador, o nosso 6º aumento. Ó, então, fechamos com 12. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E nós vamos finalizar essa carreira aqui com 18 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui um ponto baixo entre os aumentos e fechamos com 18. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. Então, são 3 carreiras sem aumento e sem diminuições, com 18 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas. Então, 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer carreiras de diminuições. Nós vamos começar com 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e aqui uma diminuição. E aí, a gente repete. 1,
2, 3, 4 e uma diminuição. E aí, a gente faz isso por toda a volta. Ao todo aqui, são 3 diminuições. 4 e aqui a última diminuição. Então, nós fechamos essa carreira aqui com 15 pontos baixos e agora nós vamos fazer a próxima carreira também de diminuições. São 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, fiz 1, 2, 3 e agora aqui uma diminuição. E aí, a gente repete por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui, por último, uma diminuição. E agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de diminuição. São 2 pontos baixos e uma diminuição, que é a nossa última carreira aqui da nossa orelhinha. Então, 2 pontos baixos e aqui uma diminuição. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 pontos baixos e aqui por último a nossa última diminuição. E agora aqui a gente puxa o fio, arremata, ó, e aí a nossa orelhinha ficou assim. Agora a gente vai dobrar essa orelhinha aqui e fazer alguns pontos para ela ficar assim. Então aqui a gente dobra, a gente vai dobrar aqui e nós vamos fazer pontinhos pegando as duas partes pra gente unir essa orelha e ela ficar dobradinha. Orelhinha pronta, aí ela ficou dobradinha assim. Agora é só fazer a outra orelhinha igualzinha a essa aqui. Orelhinhas prontas. E agora a gente vai reservar e nós vamos fazer o chifre do nosso touro. Para fazer o chifre, eu vou usar aqui esse tom de cinza, 8797, ele é o aço. E nós vamos começar aqui com 5 pontos baixos no nosso anel mágico. Então, nós vamos fazer aqui o nosso anel mágico e vamos colocar aqui dentro 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos aqui no nosso anel mágico. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 5 pontos baixos também. Então, aqui. 1, 2, 3, 4 e aqui por último 5 pontos baixos. Aí o nosso trabalho fica viradinho, aí a gente desvira. Para ele ficar pro lado certo, puxa o anel mágico aqui para fechar certinho, ó, ficar com a pontinha bem fechadinha. E agora a gente continua. A próxima carreira são 4 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Esse é bem chatinho de fazer, porque é muito pequenininho esse começo aqui, mas depois melhora. Ó, e aqui no último a gente faz um aumento. Então, aqui, 4 pontos baixos e um aumento nessa carreirinha aqui. Ok. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Um ponto baixo e um aumento agora. Então, aqui, um ponto baixo
e um aumento. E aí, a gente repete por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. E aí, de novo, né? Ao todo aqui vão ser 3 vezes e nós vamos fechar com 9 pontos baixos. Ó, mais um ponto baixo e aqui um aumento. Agora, já vai facilitando pra gente fazer aqui as nossas próximas carreiras. Ó, então, fechamos aqui com 9 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 9 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 3, depois 4, aqui 5, 6, 7, 8 e aqui por último 9 pontos baixos. Então, carreirinha finalizada aqui com 9 pontos baixos. Agora, na próxima, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir. 2 pontos baixos e um aumento. Até o final. 2 pontos baixos e aqui, por último, um aumento. Então, nós fechamos aqui agora com 12 pontos baixos. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 12 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui, no último ponto, 12 pontos baixos. Agora, aqui, a última carreira, ela é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente faz um aumento. Ó, então, foi 4 pontos baixos e um aumento. Agora, mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E agora, a gente vai fazer uma diminuição e um ponto baixo. Ó, então, agora, uma diminuição. Aqui no último ponto, um ponto baixo. E por último, aqui, um ponto baixíssimo para uniformizar a nossa carreira. Esse fio aqui do anel mágico, a gente pode cortar. E o fio do chifre a gente corta também, deixando um pedacinho pra gente poder costurar depois. Ó, e aí ficou assim o nosso chifre, ele fica meio tortinho assim pro lado. E aí o outro chifre a gente faz igualzinho a esse daqui. Chifres finalizados, e aí eles ficaram assim, e aí na hora da gente costurar, a gente costura assim, com as pontinhas voltadas pra dentro. Já coloquei o enchimento também, e agora a gente reserva. E agora, nós vamos fazer o focinho, e eu vou usar um tom mais claro de cinza. Esse aqui é o 8008, é o pedreira. E nós vamos começar com correntes. Nós vamos fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Aí, a gente começa na segunda corrente a partir da agulha, ó. Então, a gente deixa a primeira, começa na segunda. Aí, aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro, agora 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No último ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos para poder virar aqui o nosso focinho. Ó, então, eu comecei com 6 pontos baixos, fiz 3 pontos baixos no último ponto para poder virar. Do outro lado, nós vamos crochetar aqui do outro lado da corrente. E aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3,
4, 5 pontos baixos. Aí, aqui no último ponto, a gente faz um aumento. Então, um aumento aqui no último ponto. Então, primeira carreira concluída. Fechamos aqui com 16 pontos baixos e vamos fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos começar aqui com um aumento. Ó, então, eu fiz aqui um aumento e agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, aqui para virar, a gente vai fazer 3 aumentos. Então, aqui, o primeiro aumento, depois no próximo ponto, o segundo aumento, depois, por último, o terceiro aumento. Chegamos do outro lado. Aqui do outro lado, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nos restaram os 2 últimos pontos. Aqui nos 2 últimos pontos, a gente faz 2 aumentos. Então, o primeiro aumento e no último ponto, mais um aumento. Então, só recapitulando o que nós fizemos aqui nessa segunda carreira. Nós começamos com um aumento, depois 5 pontos baixos, depois 3 aumentos, do outro lado 5 pontos baixos e aqui por último 2 aumentos para finalizar a carreira. Ao todo, fizemos aqui 22 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento. Então, aqui vamos fazer um ponto baixo e no próximo ponto vamos fazer um aumento. Agora, 5 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, para virar, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, começa um ponto baixo e aqui o primeiro aumento. Depois, um ponto baixo e o segundo aumento. Depois, um ponto baixo e o terceiro aumento. Então, viramos aqui o nosso trabalho. Então, começamos com um ponto baixo e um aumento, 5 pontos baixos e aqui para virar um ponto baixo e um aumento. Do outro lado, nós vamos fazer 5 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Um ponto baixo, um aumento, e aí de novo, um ponto baixo, e aqui por último, um aumento. Carreira finalizada, e aqui nós ficamos ao todo com 28 pontos baixos. Agora, as próximas carreiras é só seguir as carreiras de baixo. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ó, então, 2 pontos baixos e um aumento. Aí, agora chegamos na parte reta, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui para virar, 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Então, aqui, 1, 2, primeiro aumento. Depois, aqui, 1, 2, segundo aumento. Próximo, 1, 2 e o terceiro aumento. Chegamos aqui do outro lado. Vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, por último, 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, aqui o primeiro aumento. E aí, a gente repete. 1, 2 pontos baixos e aqui por último, um aumento. Carreirinha finalizada com 34 pontos baixos. Agora, vamos para a próxima. A próxima, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, também é só seguir a carreira anterior. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. Agora, pontos retos, 5 pontos baixos. Então, 2, 3,
4, 5 pontos baixos. Agora, para virar, 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. 2, 3. Aqui, o primeiro aumento. 1, 2, 3. O segundo aumento. Depois, de novo. 1, 2, 3. E aqui, o terceiro aumento. Chegamos do outro lado, 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, para finalizar, 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 2, 3, aqui, um aumento. E a gente repete. 1, 2, 3, e aqui, por último, um aumento. Então, carreirinha finalizada e fechamos aqui com 40 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras com 40 pontos baixos cada uma delas. Então, aqui a gente não vai aumentar e nem vai diminuir, tá? Então, são 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 40 pontos baixos cada carreira. Então, nós vamos começar aqui com uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2, 3 e uma diminuição. Agora, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para virar, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Então, aqui eu fiz 2, 3, uma diminuição. Agora, a gente repete mais 2 vezes. 1, 2, 3, segunda diminuição. Agora, de novo. 1, 2, 3, terceira diminuição. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, 3 pontos baixos, primeira diminuição. E aí, depois, 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui, por último, a última diminuição da nossa carreira. Então, fechamos aqui ao todo com 34 pontos e o nosso focinho está pronto. Nessas aberturinhas aqui, ó, que ficaram do início da nossa corrente, é só a gente fazer um pontinho aqui depois para poder fechar. Agora, nós vamos fazer as perninhas do nosso touro e nós vamos começar aqui com o fio preto e nós vamos fazer aqui um anel mágico com 5 pontos baixos dentro dele. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Vamos puxar. Segunda carreira, nós vamos fazer 5 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui, no primeiro ponto de base, o nosso primeiro aumento. No segundo ponto de base, o segundo aumento. Então, aqui, 2. No próximo ponto, 3. Depois, 4. E aqui, no último ponto, o nosso quinto aumento. Então, fechamos aqui ao todo com 10 pontos baixos. Vamos puxar para fechar bem aqui o nosso anel mágico. E agora aqui, nós vamos mudar para a cor do corpo. Eu não falei no início, mas essa daqui é a nossa perna direita, tá? Então, a gente precisa fazer as 2 perninhas e elas são diferentes. Então, aqui eu já vou trocar para a cor do corpo, que é, no caso aqui que eu escolhi, o off-white. Fio trocado, né? Já cortei aqui o preto e agora a gente vai para a nossa terceira carreira. Aqui, nós vamos fazer 3 carreiras seguidas com os nossos 10 pontos baixos. Ó, então aqui,
a gente faz a nossa primeira carreira de ponto sobre ponto com 10 pontos baixos e depois disso a gente faz mais 2 carreiras. Então, ao todo são 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 10 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 10 pontos baixos. E agora nós vamos para a próxima carreira. A próxima carreira é uma carreira de aumento. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E agora a gente finaliza a carreira com pontos baixos. Ao todo, até chegar lá no final, são 5 pontos baixos. Então, aqui, 3, 4, e aqui, por último, 5 pontos baixos. Então, aqui, ao todo, nós ficamos com 11 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, é mais ou menos só seguir a carreira anterior que nós fizemos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui um aumento. E aí, a gente finaliza com pontos baixos. Então, ao todo aqui, são 5 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos 5 pontos baixos, um aumento, depois mais 5 pontos baixos e nós fechamos essa carreira com 12. Na próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, aqui, seguidos, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, aqui, o primeiro aumento e depois, no próximo ponto, o segundo aumento. Então, aqui agora, nós vamos terminar a nossa carreira com pontos baixos. Então, ao todo aqui, são 5 pontos baixos. Carreira finalizada, então, fizemos 5 pontos baixos, 2 aumentos e mais 5 pontos baixos para poder finalizar. Então, ao todo aqui, ficamos com 14 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 14 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Fizemos aqui um ponto baixíssimo para poder finalizar a nossa carreira. E agora, a gente corta o nosso fio. Perninha direita finalizada. Agora, a gente vai reservar essa daqui e nós vamos fazer a outra perninha. Nós vamos começar aqui com o fio preto, novamente, e é o mesmo início da outra perninha que nós fizemos. Então, são 5 pontos baixos aqui no anel mágico. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos no anel mágico. Na próxima carreira, são 5 aumentos, né? Pra gente fechar com 10 pontos baixos. Então, em cada ponto de base, a gente faz um aumento. Então, aqui o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento, o quarto aumento e aqui, por último, o quinto aumento. Aí, aqui a gente já vai mudar de cor. Então, eu nem vou fechar o último ponto, eu vou deixar ele aberto assim pra gente já mudar de cor. Vou puxar aqui pra fechar bem o nosso anel mágico. E eu já venho aqui com o nosso fio off-white, pra gente poder já puxar a alcinha dele aqui. A gente puxa o fio preto pra poder fechar ali e ficar bem firme. Vamos cortar aqui o fio preto. E aí, a gente vai fazer aqui 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, eu vou marcar aqui só por formalidade, né? Então, nós vamos fazer essa daqui e mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, ao todo, são 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. 3 carreirinhas finalizadas, 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 10
pontos baixos. E agora nós vamos fazer aumentos. Nós vamos começar aqui com um aumento. Então, nós vamos fazer aqui um aumento e 9 pontos baixos em seguida. Então, a gente faz um aumento logo no primeiro ponto e agora 9 pontos baixos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui por último 9 pontos baixos. Então, fechamos aqui com 11 pontos baixos essa primeira carreira de aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento, vamos começar já com um aumento, e agora a gente faz pontos baixos até o final. Então, são 10 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui, por último, 10. Ó, então, fizemos um aumento aqui no começo da carreira e mais 10 pontos baixos. Então, fechamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, no início da carreira aqui, a gente vai fazer um aumento e no próximo ponto, mais um aumento. Então, começamos aqui a nossa carreira com 2 aumentos. E agora, a gente dá a volta com pontos baixos. Porque as perninhas, elas vão ficar o contrário uma da outra, tá? Com os aumentos pra dentro. Então, aqui, como nós fizemos 2 aumentos no início, nós vamos ficar com 14 pontos baixos. Então, agora, na próxima carreira, a gente faz 14 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Então, é só seguir toda a volta com 14 pontos baixos, sem diminuições. Carreirinha finalizada, e essa aqui, como é a nossa segunda perninha, a gente não vai cortar o fio. Ó, e aqui a primeira, tá vendo que elas ficam o inverso uma da outra? Então, as duas vão ficar assim, ó, voltadinhas pra parte de dentro. Nós vamos parar o nosso touro nessa parte aqui, exatamente nas perninhas, e a gente continua no próximo vídeo. Beijos e até lá!